E aí, galera, beleza mesmo? Mais uma aula do nosso canal, o canal do professor Alex Homero. Peço que você inscreva-se aí, ajude o nosso canal, deixa um like. Ó, no começo, dá logo um cliquezinho nesse joinha, beleza? Quando você tiver um tempinho, ativa lá a notificação que você recebe em primeira mão os nossos vídeos. Galera, bora trabalhar. Hoje vamos exercitar a prosa modernista, terceira fase. Você vem acompanhando uma série de aulas, onde estamos exercitando a literatura brasileira, Vimos primeira fase, segunda fase, poesia e prosa. Agora a terceira fase, que já vimos poesia, está aí no canal, playlist de literatura, se liga aí. Hoje a prosa, vamos focar em três grandes nomes da literatura de prosa modernista, terceira fase. Guimarães Rosa, Lígia Fagundes Telles e também a nossa querida Clarice Lispector. Mas vamos lá, vamos embora, acompanha aí, segue o nosso canal, galera. Beleza, tá aí, ó. Vou para você os destaques nessa ordem. Vamos analisar uma questão, fazer um pequeno comentário sobre a obra deles, tá? São muito comuns em vestibulares, fique atento a isso daí. São os mais recorrentes no Enem, FUVEST, UNB e companhia. Agora, dentro da terceira fase prosa, vamos lembrar, nós já trabalhamos duas fases, beleza? Já vimos duas fases. A primeira, considerada a mais radical, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, começou com a Semana de Arte Moderna e tinha que romper os padrões. Então, valorização do coloquialismo, poética do cotidiano, crítica ao passado, especialmente parnasiano, beleza? A segunda fase, Drummond, Cecília, Vinícius, Jorge de Lima na poesia, Mário Quintana, é uma fase que deixa esse radicalismo de lado para trabalhar um pouco mais as temáticas universais, mais humanas, e até um lado espiritualista. Por isso a ideia de trazer de volta a espiritualidade, a efemeridade do tempo e a musicalidade lá dos simbolistas, acrescentando experimentalismos aí modernos. Por isso o neossimbolismo. E na prosa, foco no romance da seca, no romance nordestino, no romance de crítica e posicionamento engajado, Graciano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado. Lá no sul, Érico Veríssimo, que aborda a história do Rio Grande do Sul lá em Incidente Antares, mas também num posicionamento crítico político. E aí chegamos na terceira fase. A terceira fase, ela tem, na prosa, que é a aula de hoje, muito experimentalismo, muita inovação, mas alguns escritores trabalhando mais a questão da linguagem, caso Guimarães Rosa, mergulhando no interior do indivíduo, do ser humano, a chamada introspecção psicológica, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles. Outros autores, uma literatura mais marginal, Paulo Lins, autor de Cidade de Deus, que virou até filme, né? Outros escritores colocando a violência urbana como temática, caso de Dalto Trevisan, Rubem Fonseca, né? Agora, na poesia, você já acompanhou aqui no canal, tem uma aula pronta para você aí, se liga, vou deixar o link na descrição para você. Temos aí a poesia marginal, o tropicalismo, o concretismo, que é a imagem e som, né, com Ferreira Goulart e companhia, e a poesia neoparnasiana, rigor formal, mas com temática social, de João Cabral de Melo Neto. Galera, mas o foco hoje é terceira fase prosa. Se liga, tá? Desde a primeira fase, o que é que não muda no modernismo? Metalinguagem, não muda. Intertextualidade, experimentalismo, seja com a prosa ou com a poesia, isso não muda, beleza? Isso é do modernista. E valorização de temáticas do cotidiano. Agora, olha a terceira fase, como ela é um pouquinho diferente da primeira. Ela funde elementos tradicionais da narrativa com experimentalismos da palavra, com modernidade. Isso a primeira fase não admitia. Era para romper qualquer processo literário que tinha antes do modernismo. Tá? Então, na terceira fase, se permite mais experiências, prosa poética, poema e prosa, começar com discurso direto, muitas coisas interessantes, pensar no vocabulário, criar palavras novas, e isso dá um caráter mais eclético. O que é ecletismo? É variado. Então, aqui, até mesmo nas formas literárias, você vê que na segunda fase prosa, uma preferência pelo romance, isso que é chamado romance de 30, ou romance documental. E aqui na terceira fase, além do romance, eu vou ter conto, eu vou ter crônica, e com temáticas ainda mais diversificadas. Tem gente abordando misticismo, caso Guimarães Rosa, abordando muito, mas muito a crise existencialista, ó, a influência de Jean-Paul Sartre aí, né? Grande filósofo francês, questionou o eu, o mundo, as escolhas e tal. Você vai ver isso muito no modernismo, principalmente segunda e terceira fase. Politizado, o Brasil passou por um momento, a terceira fase começa ali em 45, vai até os dias de hoje, mas teve um momento do regime civil militar. E usar do questionamento introspectivo, usar
dessa coisa do metafísico para disfarçar as críticas sociais, foi uma sacada muito boa. Lígia Fagundes Telles. E o que é esse fantástico, pessoal? Realismo fantástico é a ideia do surrealismo. Você lembra que você estudou surrealismo, aquela coisa absurda, inimaginável, mundos estranhos, fantasia, do Dalí, né, lá nas vanguardas europeias? Na literatura, o surrealismo chegou também, como no cinema, com coisas assim consideradas insólitas, estranhas, absurdas. Para quem não sabe, livros como A Fantástica Fábrica de Chocolate, né, que virou filme, livros como Alice no País das Maravilhas são exemplos de romances surrealistas e muitos outros. E a literatura brasileira, como a literatura universal, na verdade, abraçou essa ideia até mesmo como uma forma de ter um lúdico disfarçando aí uma postura crítica. Mas vamos para as questões? Vamos lá? Começando com ele, Guimarães Rosa. Olha essas frases. O sertão está em toda parte. O sertão é o mundo. Aí vem uma grande característica dele, pessoal, tá? O chamado regionalismo universal. Você não vai encontrar em Guimarães Rosa grandes temáticas políticas, posicionamento ideológico. Não foi a praia dele. A praia dele é trabalhar o ser humano no universo das palavras, do mítico, do sagrado, essa coisa do místico. Mítico de mitos, místico de misticismo, beleza? E também reproduzir na literatura a oralidade do homem do sertão. Esse sertão, sertão de Minas, tá? Dos jagunços, das histórias que ele ouviu. Ele saiu assim com o cavalo dele, era médico, né, para ir sair atendendo a galera no interior de Minas Gerais, especialmente no Vale do Jequitinhonha ali, tá? E ele disse que levava o caderninho dele e anotava todas as palavras que ele ouvia, as histórias que ele ouvia, enquanto ele fazia essa viagem atendendo as pessoas. E ele traz isso para a sua literatura. Então, um escritor fantástico que também usa de coisas incríveis, inimagináveis. Imagina o Reobaldo, a do Grande São Veredas fez um pacto com o cão. Isso é estranho. É o realismo mágico ou o realismo fantástico, que é, na verdade, o surrealismo na prosa brasileira. Criou palavras novas, neologismos, usou expressões antigas, arcaísmos, mas conseguiu trabalhar com muita poesia, romances e contos extremamente marcantes, tá? Especialmente pela revolução verbal, pela recriação de palavras que ele faz. Quero destacar aqui, gente, o primeiro livro dele, o livro Sagarana, um livro de contos. Tem um conto muito famoso, comum em vestibulares, A Hora e Vez de Augusto Matraga, mas a grande obra dele, e é o único romance que ele tem, a obra Grande Sertão Veredas, que realmente é um espetáculo. E é justamente uma questão desse livro que a gente vai analisar agora. Vamos ver. O texto de Guimarães Rosa mostra uma forma peculiar de escrita, denunciada pelos recursos linguísticos. Falar em Guimarães Rosa é falar em recursos linguísticos expressivos. Ele adorava essas coisas da palavra, sabe? A semântica, mas também a sintaxe, mas também a morfologia. Ele era um estudioso da língua, né? Um filólogo, um linguista. Dentre as características do texto está, bom, aqui é aquela questão que se você souber um pouco de Guimarães Rosa, você já sai na frente do seu candidato, do seu concorrente, tá? E porque sabe que ele trabalhou muito com a questão da linguagem. E lógico, mesmo que você não saiba, você vai ler o texto, você vai perceber que é uma linguagem diferente. Só que você vai perder um pouquinho mais de tempo. Explica ao senhor. O diabo vige dentro do homem, os crespos do homem. Ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos. Solto por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum. É o que digo. O senhor aprova? Veja que ele tá, parece que o narrador, em primeira pessoa, que é o Reobaldo, narrador personagem, está conversando com alguém. Realmente ele tem alguém que ele fica falando na obra. Ele vai contar a história da vida dele e vai contar que fez um pacto com o diabo para poder vencer o seu inimigo, um jagunço perigoso lá da região. Beleza? Me declare tudo, Franco. É alta mercê que me faz. E pedir posses encarecido. Este caso, por estúrdio que me vejam, é de minha importância. Tomara não fosse. Mas não diga que o senhor, acisado, instruído, que acredita na pessoa dele. Não? Lhe agradeço. Sua alta opinião compõe. Você percebe que tem uma linguagem diferente, umas palavras quebradas, uns termos diferenciados, essas quebras, né, que a gente chama de anacoluto, né, na linguagem, é uma marca dele. Ele está conversando por quê? Ele está reproduzindo para você aqui o que ele está falando para o seu interlocutor, porque ele está conversando. Então é oralidade. E em cima disso, eu já tenho que buscar alguma coisa nesse sentido. Cuidado com a letra A. Apesar de estar falando do mundo do sertanejo, o mundo do jagunço, né? Ele não pega a língua do sertão fiel à fala. Por quê? Dentro da própria ideia do sertanejo, você tem várias falas, né? Então você tem, o Nordeste fala de um jeito, Norte de Minas fala outra, Bahia ele fala outro. Então assim, ele não reproduz fielmente, porque ele acrescenta palavras ao vocabulário. Então cuidado que essa letra A era tentadora. B de bola,
Tem coisa boa aí, ó. Fala regional. Ele é muito estudioso da sintaxe, acabei de falar na Coluto, ele faz hipérbatos, ele usa muitos recursos linguísticos e ao mesmo tempo trabalha com a prosa poética. Já encontramos nossa resposta, B de bola. Ele adora colocar a frase assim com criações, com expressões linguísticas bem diferentes. E formando frases, começando com o pronome li, por exemplo. Isso aí, norma culta não aceita. Mas isso na composição da frase dá uma melodia. Letra C, cuidado. Não é apenas no campo do vocabulário que ele é regional. É também nos costumes retratados, na forma como ele vai tratar as personagens, tá? Então não é só uma questão de linguagem. Cuidado, tá? D. Culta, ele até usa, mas não na voz do narrador, porque você está vendo que o narrador reproduz o que ele está falando. Então é oralidade. Oralidade é o mesmo que prosaico, coloquial, não cabe aqui na linguagem culta. E a letra E já começa errado, porque além de não ter linguagem culta, ele adora expressões regionalistas e ama construir sintaticamente frases bem diferentes do normal. Então, Guimarães Rosa, questão de linguagem, realismo fantástico, regionalismo universal. Beleza? Agora mudando, vamos para a Lígia Fagundes Telles, que infelizmente, né, faleceu aí no ano de 2022. Ela que tem uma marca interessante de trabalhar as personagens femininas, assim como Clarice fez, mas ela acrescenta uma coisinha interessante. Ela vai mais para o mundo feminino, mas criticando o patriarcalismo, no caso masculino, e acrescentando elementos de visão política. Bem no auge da ditadura, ela escreveu alguns livros, né, em que você percebe, pela metáfora, algumas cutucadas de censura. Considero o meu trabalho de natureza engajada, ou seja, comprometido com a nossa condição nesse escândalo das desigualdades sociais. Então, o que a Clarice, eu já vi a Clarice ficou mais introspectivo no fluxo de consciência da personagem e não mexeu muito com questões políticas. Ela, a Lígia, vai além, tá? Questões políticas, a questão feminina, como todo grande escritor dos anos 70, 60, a terceira fase, o existencialismo de Sartre, os questionamentos do eu, do mundo, do indivíduo, vem para a obra, e ela também usou o surrealismo, o realismo fantástico, tá bom? Agora, muito fluxo psicológico para trabalhar, mergulhar no íntimo da personagem. Isso aqui ela foi bem clariciana. Quero destacar 2 livros. O romance As Meninas, bastante premiado, né? E um livro de contos muito interessante que teve indicado aí para ITA, para vestibulares, Seminário dos Ratos, onde tem metáforas incríveis sobre relações humanas e uma crítica social e política bastante engajada. Vamos para a questão? Bom, aqui é uma questão, Alex Homero Lima, deixa o seu ok aí, clica rapidinho aí, vai, só dá um ok, tá? Esse joinha faz toda a diferença para os algoritmos do YouTube. E muito obrigado, você que não se inscreveu, não custa nada, deixa a sua inscrição aí para aumentar o nosso canal. Dentro de uma concepção mais introspectiva, que é mergulhar muito da personagem, né? Presente em grande parte dos autores da terceira fase, realmente, Lígia Fagundes Telles, assim como Dalto Trevisan, Rubem Fonseca e outros, se destacou por incorporar o fluxo de consciência, que é esse mergulho no íntimo da personagem, coisa que você vai já ver em Clarice Lispector. O que ela acrescentou? Eu já dei a dica, né? Mas o texto está aqui só para ajudar você. Falar um pouco sobre o modernismo e dizer que no segundo parágrafo, a terceira fase, foi bastante diversa na escolha das temáticas, né? E também fazendo renovação nos aspectos linguísticos, como Guimarães Rosa, e também nos aspectos temáticos. Beleza? Agora, aqui é aquela questão que eu tenho que saber um pouco sobre a autora. Qual é o diferencial da Lígia? É ter acrescentado temas sociais e humanos, tá? Um pouco de viés até mesmo político, mas sem perder o que quase todo mundo fez, usar metáforas surreais e lembrar que surrealismo, quando eu falo de prosa, o nome passa a ser realismo fantástico ou realismo mágico. Veja a letra C. A letra C estaria mais para Clarice Lispector, né? Letra A tem, mas ela não foi pro exílio, ela conseguiu, digamos, com muita maestria, foi até censurada em um livro ou outro, mas não foi expulso do Brasil porque ela disfarçava bem as suas críticas, tá? Então letra A não dá, que ela não foi embora. Letra C tá mais para Clarice. Letra D, essa letra D, quiser anotar aí, gente, Dalton Trevisan e Rubem Fonseca, 2 escritores da chamada literatura marginal que abordaram muito a violência urbana. Somente falando de Curitiba, no caso da Trevisan, e Rubem Fonseca fala da violência carioca, tá? E letra E, o espaço regional de Minas. Quem é? Guimarães Rosa, galera. Portanto, letra B de bola. E a última questão dela, maravilhosa. Amo Clarice Lispector, acho uma escritora de uma capacidade linguística e introspectiva maravilhosa, mas difícil de ler muitas vezes.
filosófica, psicológica, social. O eu e o outro é o existencialismo, é o Sartre. E ela tem uma marca, tá? Ela evitou falar de dramas sociais e políticos, tá? Claro que na Hora da Estrela tem um pouquinho disso, mas o foco dela é mais mergulhar no íntimo do indivíduo, revelar a sua falsidade, os seus dramas, os seus medos. Então, ela é muito. Pense o Machado de Assis ser elevado à 10ª potência para analisar o psicológico do indivíduo. Clarice Lispector, principalmente o ser feminino. E como toda modernista, metalinguagem. Agora, essa epifania aqui é importante, tá? Porque você vai lembrar, você vai se surpreendendo ao longo da narrativa dela, dos contos e dos romances. Quero destacar como romance A Hora da Estrela, o grande livro dela, mais conhecido, tá? E quero destacar como livro de contos Laços de Família, tá? Então, romance A Hora da Estrela, contos Laços de Família são os destaques. Você vai lendo e você vai descobrindo, junto com a personagem, né, as próprias revelações que o narrador e a personagem vão fazendo, que vai conduzir a história. Beleza? Agora, questãozinha do Enem PPL. A obra de Clarice Lispector alcança forte expressividade em razão de determinadas soluções narrativas. Bom, no fragmento, o processo que leva a essa expressividade fundamenta-se, eu tenho que ler agora. Essa é aquela questão do Enem que eu falo muito para os alunos. Quem tem um pouquinho de conteúdo, um pouquinho de abordagem da autora, sai na frente. Então aqui é um momento de um conto, né, de um dos livros dela, Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres. Veja só como o foco é na personagem. Ela parecia pedir socorro contra o que de algum modo involuntariamente dissera. E ele, com os olhos miúdos, quis que ela fugisse e falou: repita o que você disse, Lore. Não sei mais. Mas eu sei, eu vou saber sempre. Você literalmente disse: um dia será o mundo com sua personalidade soberba versus a minha extrema individualidade de pessoa, mas seremos um só. Sim, Lore estava suavemente espantada. Então isso era felicidade. De início se sentiu vazia, depois seus olhos ficaram úmidos. Era felicidade. Mas como sou mortal, como o amor pelo mundo me transcende. O amor pela vida mortal a assassinava docemente, aos poucos. É o que eu faço, que faço felicidade, que faço dessa paz estranha e aguda que já está começando a me doer como angústia, como um grande silêncio de espaço. Olha os questionamentos do indivíduo sobre viver, sobre felicidade. A quem dou minha felicidade, que já está começando a me rasgar um pouco e me assusta? Não, não quero ser feliz. Prefiro a mediocridade. Milhares de pessoas não têm coragem de pelo menos prolongar-se um pouco mais nessa coisa desconhecida que é sentir-se feliz e prefere a mediocridade. Ela se despediu de Ulisses, quase correndo. Ela era o perigo. Que profundidade, né? O que eu vou ter aí, gente? Eu vou ter exatamente a personagem revelando, olha a epifania, revelando aquilo que ela está sentindo. Para isso, você vai conhecer pela voz da própria personagem. Então, a expressividade aqui da Clarice Lispector nos seus livros fundamenta-se no próprio eu, no indivíduo, no registro do processo de autoconhecimento da personagem, que você pode chamar nas questões de fluxo de consciência. Fluxo de consciência, beleza, pessoal? Letra não tem nada a ver, aparentemente, para pegar você. Clarice Lispector não perde tempo falando de pares amorosos, ela só usa como pretexto isso, tá? Cuidado que a análise é feita pela própria personagem, tá? Tá em primeira pessoa e não pelo narrador. Cuidado com essa pegadinha. Cuidado com a letra D. Aqui nesse momento você tem um discurso, mas não é de trauma, mas de revelação do seu íntimo, tá? E letra E, pelo contrário, é uma aproximação das relações com dramas existenciais, que é o questionamento do eu do indivíduo em relação ao mundo. Beleza, pessoal? Ó, muito obrigado. Mais uma vez, peço que você acompanhe essas playlists aí. Me segue lá no Instagram, @AlexRomeroLima. Tem um monte de playlist para você estudar aí, para você fazer suas revisões e também alguns shorts aí, no caso, que são esses vídeos mais curtos, tá bom? Muito obrigado mais uma vez você. Deixa o seu like e até a próxima. Valeu, galera!